Oiê, vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um Conversa de Corredor, esse podcast que eu vou fazendo de temporadas, que eu quero mais essa vibe, como se eu estivesse conversando com você no corredor da escola, no corredor do cursinho, para te dar algumas informações e que inclusive pode explicar muito do amadorismo desse podcast. Mas, se você quiser também me ajudar a poder fazer com que eu tenha mais tempo para poder produzir um conteúdo bom, não só de conteúdo, mas também de edição, você também pode conferir o meu site do professor alessandro.net e inclusive ver os cursos que eu produzo. Eu falo não somente de espanhol, mas também falo de redação em inglês e também de literatura e gramática. Bom, vamos falar do Enem com espanhol. Na verdade, até falar um pouquinho de mim, né? Quem sou eu, né? De onde eu vim, onde eu moro, o que eu como, qual que é o meu filme favorito. Meu nome é Alessandro Perry, eu sou professor de espanhol desde o ano de 2016, eu estudo espanhol desde 2012. Eu moro atualmente na Bélgica, eu, inclusive continuo com o meu canal do Cansei do Portunhol, que é o canal que eu faço explicações sobre espanhol, faço explicações sobre conteúdo também de vestibular, para poder conseguir ter fluência de outros exames. E meu filme favorito é Rei Leão. E por que eu tenho essa ideia desse podcast? Eu acho que tem muita gente que quer saber muito mais sobre o Enem e às vezes tem algumas dúvidas pontuais, às vezes não quer levar tanto ao assunto sério. E a minha intenção é justamente aqui dar um panorama geral de como que a gente pode lidar com as perguntas do Enem. Então, como que a gente pode ver, como que a gente pode analisar. Então, meu objetivo vai ser falar os tipos de perguntas que existem do Enem e como que você pode lidar com cada uma delas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse podcast está sendo gravado no de 2024, então eu nem sei se vai ter pessoa ouvindo em 2025 ou outros anos, mas o Enem, ele começou com as perguntas de inglês e de espanhol a partir do ano de 2010. Então a gente não vai ter perguntas de outras línguas dos anos anteriores, mas isso já vai compensar porque atualmente então temos um catálogo de 70 perguntas de espanhol oficiais. Isso sem contar, obviamente, quando a gente vai analisar a terceira aplicação que a gente teve em um dos anos do Enem. Então a gente teve mais perguntas de espanhol do que normalmente em um dos anos, e inclusive também o fato do Enem PPL possuir também perguntas de espanhol. Talvez você não saiba, mas uma das coisas muito normais que existem de fazer perguntas de espanhol é como a gente lida com pessoas que têm como fazer o simulado de perguntas do Enem e pessoas que fazem a inscrição. Qual é a primeira coisa? Quando você decide fazer ou espanhol ou inglês, isso está na sua matrícula. Então, quando você vai se inserir para poder fazer o Enem, você não vai decidir de última hora se você vai fazer inglês ou espanhol. Então, agora a gente está fazendo esse episódio mais ou menos no comecinho de março. Então isso significa que você não vai escolher lá em novembro, quando mais ou menos cair a prova, porque ainda não caiu muito bem o edital do Enem para poder explicar as coisas, não vai cair para você escolher, né, para você marcar em um dos quadrinhos se você vai responder espanhol ou se você vai responder inglês. Você já decide na sua matrícula. Outra coisa para você poder também entender é que muitos simulados são muito amadores no que querem dizer de organização de perguntas e questão de respostas. O que eu quero dizer? Já teve simulados que eu fiz aplicação e que as pessoas colocavam, né, quando iam organizar as perguntas de inglês e espanhol, as mesmas alternativas. Ou seja, se a pessoa tivesse com dificuldade para poder responder as perguntas de espanhol, era só ir responder as perguntas de inglês e a pessoa achava a resposta. Isso não funciona no Enem. No Enem, se você pegar os gabaritos, você vai ver que muito frequentemente as perguntas e as respostas não batem nem nos cadernos e nem inclusive nas perguntas. Bom, são 5 perguntas. Sempre foram 5 perguntas. Pode ser que mude ano que vem? Pode ser que mude ano que vem. O Enem está pensando que em 2026, né, fazer uma mudança para poder fazer um novo tipo de Enem, que inclusive eles querem que seja totalmente digital. Vamos ver se vai rolar, né? Mas são 5 perguntas, 5 alternativas e que vão sempre se basear com que a gente tem uma capacidade de leitura. Tem muita gente que reclama, mas eu faço espanhol na escola, né? Você sabe como é que não sai fluente. Realmente o objetivo
da escola da BNCC não é que você saia fluente, não é que você saia falando. Inclusive é só você pensar que quando você tem aula de português, o objetivo não é que você fale português melhor ou que você tenha mais fluência na fala, mas sim que você tenha uma capacidade de leitura muito melhor e também de escrita. Então o objetivo do Enem e também do espanhol, quando a gente vai fazer escola, ensino médio, não é de você falar, é de você ler textos, interpretar as informações e eventualmente escrever alguma coisa, caso seja algum vestibular ou alguma matéria. Então, isso é uma coisa que você pode retirar de lado, de tipo, porque eu tenho que saber falar quando eu faço espanhol na escola. Não tem que falar isso, não. Você tem que saber interpretar texto, no máximo escrever alguma coisinha. Pode ser, geralmente, em português, mas com a informação sendo extraída em espanhol. Uma outra coisa que vai acontecer também no Enem, com muita frequência, é que as perguntas vão ser feitas em português. Então, você tem o texto originalmente em língua espanhola, mas você vai ter as perguntas sendo feitas a você em língua portuguesa. Então, você não vai precisar ficar pensando como que você responderia ou como que você teria que ler o enunciado em espanhol. Isso é uma coisa para você ficar bem tranquilo. Então, assim como eu falei para você também, a minha intenção é que a gente veja os tipos de perguntas. Logicamente, eu não vou falar inicialmente das mais populares e depois falando das outras, porque eu quero que você também veja os outros tipos mais específicos para você poder também ter ideias de como responder às outras perguntas mais populares. Isso também vai te ajudar até mesmo a conseguir responder perguntas que talvez nem sejam de espanhol especificamente, mas sejam de outras matérias, como é o caso de história e geografia. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado também. Não deixa de me seguir também no meu site do professoralessandro.net e você vai também conseguir encontrar mais coisas de espanhol, especificamente no professoralessandro.net/espanhol e inclusive no meu canal do YouTube do Cansei do Portunhol ou até mesmo de outros canais, como é o meu de redação, de literatura, inglês, gramática. Tudo bem? Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!